E aí, turminha, tudo bem? Beleza? Professor Fernando na área mais uma vez. Vai fazer um novo vídeo para vocês, tá? Bom, nós vamos falar hoje sobre divisores de um número. Já vou mudar a tela aí para a apostila. Só que antes eu queria fazer uma recomendação para quem puder. Eu gostaria que todos, gostaria que vocês lessem esse livro aqui, eu vou fazer essa indicação, O Diabo dos Números. É do Hans Magnus Enzensberger. Esse livro conta a história de um menino da idade de vocês, um cotidiano escolar. Então esse menininho, o nome dele é Robert, né? Então assim, ele tinha muita dificuldade em matemática nas aulas. Então ele encarava a matemática como um diabo, na verdade, né? E o que aconteceu? Aí esse livro ele trata da história dele. Ele ia dormir, uma certa noite ele foi dormir e ele começou a ter um sonho com um diabo. Só que é um diabo diferente, não tem nada a ver com o diabo, é o diabo dos números. Era um serzinho que vinha nos sonhos dele, né, ensinar matemática para ele. Então são 13 sonhos que ele tem e cada sonho ele traz um conteúdo matemático de sexto ano. Então assim, é um livro muito interessante e esse diabinho, através dos sonhos, né, ele ia desvendando alguns mistérios na cabeça do Robert, né, que tinha dificuldades com a matéria. Então vale a pena, aí, se vocês puderem, tentar ou de repente comprar a versão física ou de repente achar uma versão online, né, digital, né, vale a pena. Então nós vamos para o nosso conteúdo. O Pro vai mudar a tela aqui para a apostila, tá? E hoje nós vamos falar então sobre os divisores de um número, dando sequência na nossa aula que foi sobre múltiplos, tá? Essa aula é para complementar a aula anterior, para a gente já ir para o próximo assunto, que é o famoso MDC e MMC. Eu vou deixar em aberto por enquanto para vocês pesquisarem, tá? Pergunta aí para a mãe de vocês, para o pai, ou faça uma pesquisa no Google sobre esse assunto. O que é MMC, o que é MDC? Que é um assunto que a gente vai ver nas aulas mais para frente, tá bom? Beijão para todos vocês e Pro vai mudar aqui a tela, tudo bem? Até mais, pessoal. Bom, turma, então continuando aqui, hoje o Pro vai falar sobre divisores de um número natural, tá? Então, esse assunto aqui é uma sequência daquela aula que nós estávamos vendo, que era sobre múltiplos de um número, né? Então aqui é para dar sequência, então agora a gente vai ter bastante trabalho, tá? E vamos lá para uma situação problema, né? O que é uma situação problema? É quando você tem uma situação que é convertida em conteúdo matemático, né? Então a gente vai estudar essa situação e transformar essa situação em algo matemático, então algum conteúdo, né? Então aqui nós temos o seguinte: o tema da aula então de hoje é divisores de um número natural. Então vamos pensar aqui no Henrique, um menino que quer acomodar seus 24 jogos em uma estante. Então você pensa o seguinte: o menino tem lá 24 jogos e quer organizar esses jogos numa estante. Quantas prateleiras serão necessárias para acomodá-los de modo que fique sempre a mesma quantidade de jogos em cada prateleira? Então se tem várias prateleiras, imagine a situação aqui, como ele poderia fazer. Então ele poderia colocar os 24 jogos todos numa prateleira só, tá? Ou ele poderia, em duas prateleiras, usar 12 jogos em cada. Então você tem 24, 12 em cada prateleira. Ou em 3 prateleiras, ele colocar 8 jogos em cada, né? Também poderia em 4, 6 jogos. Então perceba aqui, 1 vezes 24, 24. 2 vezes 12, 24. 3 vezes 8, 24. 4 vezes 6, 24. Tá? 5 prateleiras, não é possível colocar o mesmo número de jogos em cada uma. Então por quê? Aí a gente pode pensar o seguinte: o número 24 não tem na tabuada do 5. Então se eu for dividir 24 por 5, não vai dar uma divisão exata. Porque todos nós sabemos que a divisão, quando você faz uma divisão, só tem duas possibilidades. Ou isso se existir a divisão. Então eu vou dividir um número, sempre tem que ser maior do que o outro, né? Então eu vou dividir esse número, ou a divisão dá exata, ou não, ou ela sobra resto. Então só tem essas duas situações para a divisão, tá?
Nesse caso aqui, se eu fosse dividir 24 por 5, não daria o número com o resto, sobraria, né? Porque eu tenho 5 vezes 4, 20. Aí 4 é menor que 5, então não dá para dividir 4 por 5, pelo menos no conjunto que a gente está estudando, que é o conjunto dos naturais. Futuramente o Pro vai dar sequência nesse assunto, mas por enquanto a gente está no conjunto dos naturais, que já foi bem estudado pela gente, tá? Muito bem, continuando então as prateleiras, se ele tiver 6, dá para você colocar 4 jogos em cada prateleira. 7 prateleiras acontece a mesma coisa do número 5, né? Não é possível colocar o mesmo número de jogos em cada uma. Em alguns casos, não conseguimos colocar o mesmo número de jogos em cada prateleira. O quadro a seguir mostra todas as possibilidades de distribuir 24 jogos em prateleiras com o mesmo número de jogos. Então aqui tem uma tabela, né? A gente pode, quantidade de prateleira versus número de jogos em cada prateleira, tá? Então aqui quantidade de prateleiras, aqui. Então eu tenho 24, 2 prateleiras, 12, 3, 8 e assim por diante, tá bom? Muito bem, aqui embaixo a gente tem o seguinte, ó. Conclusão já dessa primeira parte aqui. Então, página 33, a gente está lá. Dizemos que os números 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24 são o quê? São os divisores naturais de 24. Pois, ao dividir 24 por qualquer um desses números da tabela aqui, obtemos uma divisão exata, ou seja, a divisão que não tem resto zero. Então, o conjunto dos divisores naturais de 24 é representado pelo quê? Lembra que conjunto a gente sempre representa por letra maiúscula, né? Então, a gente tem aqui, ó, D, abre parênteses, 24 significa o quê? Os divisores de 24. E quem são? Aí a gente abre a chave para representar os elementos de um conjunto e colocamos todos os elementos, o número 1 até o número 24. Quando a gente, lá na aula passada, quando a gente falava de múltiplos, a gente representava o número de múltiplos sempre pelo M maiúsculo e parênteses. Então, por exemplo, os múltiplos de 2, aí a gente coloca parênteses, abre e representa como conjunto, assim como está aqui, tá? Então, D, 24, significa os divisores de 24, ok? Aí vocês vão para a página 34. Aí lá na página 34 tem uma observação. Considerando outros números, verificamos que o número 5, por exemplo, não é divisor de 24, que foi o caso que eu comentei. Por quê? Porque a divisão de 24 por 5 não é exata. Aí tem uns exemplos aqui de 24 dividido por 7, dá 3 e sobra 3, 3 e 7, 21, sobrou 3. 24 dividido por 9 dá 2 e sobram 6, e assim, e 24 por 11 dá 2, 2 vezes 11, 22. Para 24 sobram 2. Então, vocês podem até fazer essas continhas aí para confirmar, né, o resto, fazer a divisão, mas 24 dividido por esses números, a divisão não dá exata. Então, nós dizemos que o número 7, 9 e 11 não são divisores de 24, ok? Então, aqui tem mais algumas coisinhas para vocês lerem, né? Eu tenho aqui um exemplo. Observe a quantidade de divisores de um número natural. Observe que a quantidade de divisores de um número natural é finita e que os divisores também são fatores naturais desse número. Exemplo, o número 12 tem como divisores os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Então, os números 1, 2, 3, 4, 6 e 12 são fatores de 12. O que é ser fatores? Ser fator significa resultado de uma multiplicação. Então, por exemplo, o número 1, o número 2, 3, 4, 6 e 12 são fatores. Por quê? Você pega 1 vezes 24, dá 24. Então, 24 é múltiplo de 1. Então, 1 é fator de 24. Ok? Então, para fechar aqui essa situação, 24 é quando é múltiplo de fatores. Então, os fatores são elementos de uma multiplicação, né? Então, você tem, por exemplo, 3 vezes 4, 12. O 3 e o 4 são fatores e o 12 seria o produto, tá? Tem até aquela velho ditado matemático que fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Então, fatores são elementos de uma multiplicação, ok?
Bom, aí no exemplo aqui a gente tem, para encontrar os divisores de 36, fazemos. Então, se eu quero encontrar os divisores de 36, eu posso dispor o número, né? Dispor em partes iguais, que seriam como se fosse a ideia da prateleira, né? Então eu pego ali o 36, eu poderia colocar 36 numa prateleira só, ou duas prateleiras de 18, ou 3 de 12. Por quê? Porque 3 vezes 12 dá 36. Ou 4 prateleiras de 9, né? Então eu estou aqui imaginando se o nosso personagem aqui tivesse 36 jogos, né? Então a maneira que ele poderia dispor esses jogos. Logo, o número 36 tem como os divisores os números 1, 36, 2, 18, 3, 12, 4, 9 e 6. Por quê? Porque esses números são fatores, né? Então você multiplicando 2 vezes 18 vai dar 36. 3 vezes 12 vai dar 36. Então todas essas multiplicações que aparecem aqui são os fatores. Todos esses números são os fatores e o resultado, o produto seria sempre 36. Logo, nós chegamos à conclusão que os divisores de 36 são os números 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 e 36. Observem aqui também que, nesse caso aqui, os divisores de um número sempre começam pelo número 1, porque todo número é divisível por 1. E sempre termina com o próprio número, então todo número também é divisível por ele mesmo, ok? Essa observação ela está logo aqui embaixo, né? Então se vocês olharem aqui, ó, tem todo número natural tem como divisor o número 1. Todo número natural, diferente de zero, tem como divisor ele mesmo, que é o caso dos divisores começar sempre pelo número 1 e terminar sempre pelo número 36, no caso os divisores de 36. Então cada número vai acontecer isso. Os números ele sempre vai ter o número 1 como primeiro divisor e o próprio número como o último divisor da sequência. O zero não é divisor de nenhum número natural. Então, o zero é múltiplo de todo número, na aula passada. Mas o zero não é divisor de nenhum número. O zero tem infinitos divisores. Então, todo número é divisível por zero. Por quê? Porque zero dividido por 1 dá zero. Zero dividido por 2 dá zero. Então, o zero tem um monte de divisores. Mas ele não é divisor de ninguém, ok? E o conjunto dos divisores de um número natural, diferente de zero, é finito, ok? Muito bom. Então, pessoal, para a aula de hoje eu vou parar por aqui, tá? Aí vocês vão ter os exercícios da aula 35 para fazer, ó. Aula 35, ok? Perdão, eu quis dizer página 35, gente. O exercício de 1 a 4, tá? E aí, eu tenho também a página 36, os exercícios de 5 a 7. Então, página 36, exercício de 5 a 7, ok? Bom, dúvidas que vocês tiverem aqui, o Pro vai esclarecer na próxima aula online, ok? E o nosso próximo assunto, o nosso próximo vídeo já tem aqui um título que vocês podem também ler, né? Que são os critérios de divisibilidade, tá? Para o vídeo não ficar muito longo, o Pro vai parar por aqui. Eu vou deixar a dica aqui dos critérios, tá? E a gente se encontra na próxima aula, tudo bem? Então é isso, um forte abraço a todos.